Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. Nós somos a Serial Chicks. O episódio especial de hoje é sobre Mindhunter e outras séries. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Netflix e Mindhunter, porque graças ao interesse do público no Ed Kemper, nosso vídeo sobre Ed Kemper conseguiu mais de 2.000 visualizações. And counting. E aí a gente espera que essas pessoas também assistam aos outros vídeos. Nossa, porque ter 2.000 em todos os vídeos seria bom também. Eu acho que na próxima temporada eles vão falar do BTK, então já tem vídeo sobre o BTK aqui no cartão, no card. Aqui ou aqui, a gente não sabe. Aqui. Mas enfim, eu acho legal de falar de Mindhunter não só porque a gente amou a série, mas e não só porque a série é sobre serial killers, mas porque ela é muito boa em vários aspectos, né? Eu tava vendo as críticas. Tem gente que fala que é muito lenta. Na verdade, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com aquilo que é rápido, né? E a gente tem ouvido, eu na verdade tenho ouvido há pouco tempo, alguns anos, assim, essa questão, essa né? reclamação, né? De que coisas são lentas, livros, séries, o que quer que seja. Mas, gente, isso é pra dar corpo, né? A série, ao que tá acontecendo, dar corpo ao roteiro, até a direção. Então isso na verdade é não sempre, né? Mas pode ser uma coisa muito boa. Como a gente tem muito estímulo e muita coisa, muito entretenimento sendo oferecido, competindo por um tempo livre que a gente praticamente não tem hoje em dia, as pessoas querem que aquilo seja de um estímulo muito louco. Então você tem, até no cinema, né, durante muito tempo, muita coisa de ação completamente desnecessária só para prender a atenção de alguém. E eu acho que o bom mistério, o bom suspense, a coisa que ela é feita de uma forma inteligente, ela é justamente lenta, ela é justamente com poucos incidentes, e se ela consegue te prender só por esse, meu Deus, o que será que vai acontecer, aí eu acho genial, eu acho de muito talento. Inclusive tem algo até interessante que nas músicas pop hoje em dia, a cada 7 segundos alguma coisa diferente precisa acontecer. Quando a gente viu Mindhunter, a gente viu a David Fincher, eu previ aquela violência extremamente gráfica, explícita, aquela coisa tipo gore, quase gore, né? E não tem, né? Você tem aquela primeira cena e depois não tem mais muito sangue, mais muitas tripas. É uma impressão, é curioso, né, o jeito que a gente enxerga os diretores. Não é uma impressão que eu tenha dele. Eu acho exatamente por causa do Clube da Luta, que tudo bem, tem aquelas coisas, né, às vezes dele se bater e tal, então tem um sangue ali, alguma coisa, mas eu vejo ele mais como um suspense psicológico mesmo. Eu acho que ele é o diretor perfeito para essa série. Eu acho que isso eu concordo. Eu acho que tem muito trabalho dele relacionado a serial killers que tem muita violência explícita, como Seven, como o Millennium, né, os homens que não amavam as mulheres. Então eu acho que é por isso que eu esperava que a série tivesse mais. E ela já abre com violência, mas depois morre, né? Sim. Porque não é o foco. Outra coisa curiosa é que levou 8 anos pro David Fincher conseguir produzir essa série. Ele anteriormente tinha levado pra HBO, aí assim, eles estavam conseguindo entrar num acordo, né? E tava tudo certo. Não, beleza, vai rolar, vai ser ótimo. E aí a HBO acabou fechando com True Detective e ele ficou sem saber o que fazer. E aí ele decidiu levar pra Netflix. E a Netflix falou, ok, você traz 10 roteiros e a gente produz aqui. Ele já tinha o piloto pronto. Aí eu acho que até acabaram produzindo um novo episódio piloto, enfim. Uma coisa muito interessante no jeito que ele dirige, assim, vocês podem perceber que toda cena que ele faz, até da menor pra maior,
qualquer movimento da personagem, a câmera acompanha. Então, seja um movimento de mexer de ombros ou qualquer coisa, gente, qualquer movimento, descer de escadas, enfim, grande ou pequeno, a câmera acompanha. Isso com certeza faz com que a gente se sinta ali, né, acompanhando muito mais perto o que o personagem faz. Dizem que ele é muito perfeccionista e que ele é obcecado por comportamento. Então ele sabe muito bem que o jeito que uma pessoa se move diz muito sobre ela, né? E é isso que ele tenta transmitir com a câmera dele. Eu acho que aquele, primeiro, todo mundo fala, mas eu tenho que falar também, o ator que interpretou o Ed Kemper. Eu via o Ed Kemper. Sim. E quando eu comecei a assistir a série, assim que chegou na Netflix, eu maratonei naquele dia. Porque eu não queria spoiler, eu não queria nada. Então aquilo pra mim foi tipo tão satisfatório ver o BTK, todos dessa temporada, sim, inclusive, sim, né? Do Serial Chicks, o BTK e o Kemper sendo acompanhados. Eu falo, gente, são serial killers que eu, sabe, tudo que ele fala, o Ed Kemper já tinha decorado. E reconhecer exatamente as frases que ele falou, tudo igualzinho. Inclusive, se vocês quiserem assistir de novo o Ed Kemper aqui no Serial Chicks, a gente tem o trecho, inclusive, do que ele fala. Exatamente. Né? A gente colocou no episódio um trecho que ele fala que I'm not from under a rock, I was born from out of a vagina. Então, agora uma coisa que eu achei curiosa, quando eu assisti, né, exatamente naquele momento que eu vi o Ed Kemper, a gente tinha feito o Serial Chicks há pouco tempo sobre ele. Muito pouco tempo. Então, a gente tinha subido essa fala do Ed Kemper, e quando ele começa a falar da mãe, o Ed Kemper mesmo, no real, ele chora, né, inconsolavelmente. Ele não consegue se controlar muito quando ele fala da mãe. E é aquela coisa que a gente nunca vai saber, se é um choro, exato, se é uma puta manipulação. Exato. O Mindhunter quis dar a entender que ele é mais manipulador do que sim, as nossas fontes indicam. Porque foi isso que eu senti quando eu tava assistindo. Eu falei, ué, mas aqui ele não chorou. Aqui ele não tá parecendo tão... Eu acho que se ele chorasse, talvez confundisse, né? Eu vi um cara dizendo que a série é como se fosse um tributo ao ego do John Douglas. Mas eu vou ser sincera. Se eu fosse John Douglas, assim como o Robert Redford, eu teria o ego do caralho, sim. Eu acho que a gente tem essa mania hoje de querer punir todo mundo por qualquer manifestação de orgulho e de amor próprio. Sabe assim, nossa, arrogante, o ego dessa pessoa. Cara, a gente tem que saber separar o que não é saudável. O que me irrita um pouco é essa coisa assim, você é obrigado a ser 100% humilde, mesmo que a sua humildade seja falsa. Ou seja, você tem que estar seguro do trabalho que você faz, mas você nunca pode dizer que foi bem feito. O que não é legal, né? O que não tem mérito nenhum, na verdade, porque se você é falso em dizer que você é humilde... Exatamente, eu vejo que você fala assim, olha, assista o Serial Chicks porque... não é tão bom assim, né? Nossa, a gente não tem essa mínima ideia do que a gente tá... Não, mas a gente... Porra, por que você vai assistir, sabe? A gente tem confiança no que a gente tá fazendo. Sim. O cara... realmente, dentro de um FBI extremamente conservador, que ele era na época, a gente tem que lembrar assim, quais são as raízes do FBI? O FBI nasceu para caçar mafioso. Ele nasceu de um momento, um ponto histórico, foi uma coisa pontual. A gente tem que resolver esse problema e depois ele se transformou em outra coisa. E hoje ele é uma coisa muito mais interessante do que ele era naquela época, mas a gente ainda tinha aquela cabeça conservadora do policial americano na época. Então o cara que afrontou isso, por que ele não teria um ego? Mas tem uma coisa interessante também, que mesmo que falem sobre o ego dele, ele não deixa de mostrar a vulnerabilidade dele ali. Exatamente. Então assim, será que ele tá mostrando que ele se acha tanto assim? Eu acho que é um cara que tá orgulhoso de uma coisa que ele fez. Sim. E que ele percebeu quando muitas pessoas não conseguiam, não percebiam e não levavam em conta. E essa coisa do personagem buscar quem sabe daquilo, porque ele não sabe daquilo. Aí eu vou procurar alguém que é melhor. Eu acho que isso é uma coisa que se a gente tivesse hoje, seria incrível. Sabe assim, puta, eu não sei do que eu tô falando. Deixa eu aprender com quem sabe. Sabe? Isso mostra uma humildade real. Outra coisa legal, que assim, que aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado,
é que foi a primeira vez que eu vi uma série sobre serial killers, incluindo filmes também, enfim, que usou a psicanálise também como ponto de partida. Porque quando eu vi o cara falando sobre Freud, fangirl, né? Ai, meu Deus, não acredito. Sim, mas sim, porque essa é uma parte importante desse estudo. Então, e sempre acontece o seguinte, eles falam, normalmente quem fala sobre serial killers, falam os psicólogos, falam os psiquiatras, mas assim, a psicanálise é a única que parte do inconsciente. E como é que você vai... Eu acho que a melhor maneira de perceber alguém que não sabe nem por que faz o que faz é pelo inconsciente, né? Então é muito importante. E nesse estudo desses caras, como é que você vai abordar e conversar? E ter uma entrevista com um camper da vida sem ter conhecimento nenhum de psicanálise? Não existe isso, não teria como eles fazerem conseguirem tudo que eles conseguiram de informação sobre a psique daquela pessoa sem psicanálise. Então isso é um ponto na série que eu achei incrível, entendeu? E também eu vou, agora já que a gente está admitindo que não precisa ser 100% humilde em tudo, eu acho que uma das coisas legais do Serial Chicks é uma abordagem equilibrada no que diz respeito à parte policial, histórica, não sei o que, mas assim, que oferece uma explicação a partir do que se conhece sobre como essa pessoa se comportou, não só na cena do crime, como dando entrevistas e tal, como foi a infância dela. E isso... Porque a gente não pode desconsiderar isso, né? Não. Isso é muito importante e, na verdade, é essa busca do Holden, que é o protagonista, que é dizer por que essa pessoa é assim e por que ela faz isso. Né? E é assim que eles conseguiram desenvolver toda a metodologia de profiling, né? Outra coisa interessante é dizer que, por respeito às famílias das vítimas, o David Fincher decidiu mudar os nomes de algumas delas, né? Algumas das vítimas. Eu achei isso legal, eu achei legal, principalmente a nomenclatura, né? Que a gente usa tanto. Quando você lê sobre serial killers durante 15 anos, tipo, essa coisa organizada, desorganizada, acaba virando palavra mesmo que Mas você... eles tiveram que chegar nisso, Exatamente. Né? Então, putz, que palavra a gente pode usar pra... Olha, a gente tem organizado e desorganizado. Ah, beleza. Então, você vê... E até o nome serial killer. Exatamente. Né? Mas isso é controverso, porque tem muito debate sobre quem inventou. Sim. Né? Então, assim, não sei Não, mas é legal perceber assim, naquele momento. Não, exatamente. Que a gente já pensa, uma coisa que há muito tempo já existe. Exatamente. Não, pera. Tem toda uma briga, né, sobre a quem pertence a serial killer. A maior parte das fontes realmente aponta pro Robert Ressler e não pro John Douglas, mas... Tem uma terceira pessoa também que fala, não, foi fulano que inventou. Mas de qualquer jeito foi naquela época, foi durante esse estudo. Então é legal. Porque quando a gente pensa no Ed Kemper, por exemplo, eu meio que... quando eu vi eles não sabendo como chamar, eu parei pra pensar, putz, é verdade, né? A gente já fala que não, porque tal serial killer pra gente já é muito mais fácil de fazer sei lá, fazer uma ideia de como a pessoa é e tal, mas isso, nossa, muita gente estudou antes pra chegar nisso. Completamente classificando aquilo pela primeira vez. Sim. Isso. A primeira vez que o BTK apareceu, eu não sabia que era ele na primeira aparência, que ele só briga com o cara sobre o negócio da fita, porque assim que a gente faz o quê? Eu pensei, puta, o cara é metódico. Na segundo episódio apareceu aquele, eu falei, é o Dennis Rader. Eu me empolguei achando que ia aparecer mais coisa do Dennis Rader na série, não apareceu tanto assim, mas eu acho que eles estão guardando pra próxima. Eu lembro da Cláudia ter escrito, ela assistiu antes a série, eu assisti depois, aí assim que eu tava assistindo Paula, assiste! Não, assim que apareceu o Dennis Rader, eu... Cláudia, é muito fangirl! Muito, né? Que terrível! Terrível, né? Eu vi! Não, o Bruleando assistiu. Cara, é um inferno, coitado, né? Ó, tá vendo? Eu tenho certeza que é fulano, porque ele falou. Você não precisa me falar que você gosta, que você conhece. Eu sei, me deixa em paz, deixa eu assistir a porra da série. O Ed Kemper também, o Drake do lado, mas ele não tá chorando quando ele fala da mãe. Por que ele não tá chorando quando ele fala da mãe? Não é fiel, ele sabe? Exatamente. Aquele policial, quando ele tá falando aquelas coisas pesadíssimas, né, sobre a menina, mas ela tinha cara de ser mais velha, vai, me conta a verdade.
aquele policial, aquele ator excelente, ele não conseguiu esconder que ele estava escandalizado em ouvir aquilo. Sim. Né? É muito interessante, né? O cara, toda essa parte, pra mim, de interrogatório é que eu mais gosto, né? E também eu fico lá, né? Mas tá vendo por que ele fez isso? Isso é uma técnica. E eu lembro disso. Boca, deixa eu ver a série. Deixa eu ver a série. Uma coisa legal foi a doutora que trabalha com eles lá levar a latinha de atum pro gato e esperar o gato chegar. Eu acho que isso é muito simbólico pelo que eles estão fazendo ali, né? Exatamente o que é uma simbologia do que eles estão fazendo ali, colocando a isca Vem pra cá. pra ver se eles conseguem chamar. A latinha tem uma cena em que o gatinho não comeu a latinha, encheu de bichinho, ela... E eu achei muito foda ela ter largado aquilo lá sem limpar, mas... Essa coisa de dona de casa. Porra, ela deixou o negócio, um gato público, então, foda-se, você né? correndo. Caralho, como é que ela faz uma coisa dessa? Quem vai limpar? Quem vai limpar? O Dennis Rader. Não, mas o que você achou daquela cena? Tipo, eu tenho uma teoria. O que eu pensei foi o seguinte, né, no momento em que eu vi que ela pegou que ele não veio. Primeiro, os erros, né? Porque eles podem ter errado, então nem sempre eles conseguirão pegar e quem matou realmente virá. Pode ter a ver com os corpos também, o que acontece com os corpos quando ninguém é achado, né? E isso acontece no momento na série em que as coisas não começam a dar tão certo. Exatamente. Então, eu acho que também mostra um pouco desse, olha, vocês... Cuidado com o que vocês estão fazendo, pelo caminho que vocês estão indo, porque nem sempre vocês vão ter razão. E você, Cláudia, o que você acha? Não, eu acho que a simbologia é muito legal, é exatamente isso, né? Eu não sei se ele vai colocar todas, porque eu acho que o David Fincher já conhece essa coisa do storytelling de que você não pode criar uma expectativa, principalmente em... Existe a palavra telespectador ainda ou já pararam de usar isso? Eu acho que pararam. É viewer, pessoa que tá assistindo a série, porque as pessoas reclamam loucamente na internet e tal. Então eu acho que, além da simbologia disso, ele pode ter colocado aquilo pra indicar alguma outra storyline. Sim, também. Sobre o gato, eu acho, tá? Eu tô falando assim, eu não faço a mínima ideia, mas eu tô falando o que eu faria como storyteller. Já que ele deu esse gancho, tipo, tinha um gatinho, agora não tem mais, e a gente já conhece toda essa coisa do serial killer, torturar e matar gatos e tal. Eu faria ela descobrir em algum lugar perto do prédio dela gatos mortos. E aí, ou usar isso pra fazer aquela análise sobre tortura de animais, ou até ter um personagem fictício que vai ser uma criança ou um serial killer de informação, alguma coisa desse tipo. É o que eu faria, porque a promessa já foi feita. Então. Realmente, eu achei uma boa ideia, porque eu não tinha pensado nisso e encaixa totalmente. Você teve o pensamento da psicanalista, eu tive o pensamento da escritora de thriller. Simbólico, né? We are who we are. Yes. Tem uma coisa que eu quero falar, que assim, quando o Holden ainda só escrevia, ele não estava gravando o que os serial killers falavam. Vamos falar do Ed Kemper, tá? Enquanto ele ainda não estava gravando o que o Ed Kemper falava, era muito menos preciso o que estava sendo... O personagem do Ed Kemper mostrava as falas de uma maneira muito mais imprecisa. Agora, quando ele começou a gravar, aí sim, começaram a citar realmente trechos do que o Ed Kemper disse, então isso foi interessante de perceber. Sim. Eu vi a Ilana Kazoy falar numa entrevista que quando ela entrevista os caras, ela não vai de salto, porque se ela precisar correr, ela tá sem salto. E ela a porta fica pra ela, né? Atrás dela. Ela jamais deixa a pessoa que ela vai entrevistar. Ela jamais fica no canto, né? Ela jamais se encurrala. Então, assim, um dos grandes erros do Holden, né? Quando ele foi entrevistar o Ed Kemper no final, foi ficar de um jeito que ele não podia sair. Completamente vulnerável. Por quê? Porque ele confiou no Kemper. E aí você tem um ser humano, Sim. né? Essa é a diferença entre eles e nós, né? Exato. Você tem um ser humano porque envolve
baixa a guarda, não tem jeito, você se envolve. E ali aparece, né? Exatamente. Eu nem vou falar da cena final porque seria realmente spoiler, mas é uma cena interessantíssima. Mas eu vou falar de uma história que eu li de um... Era um policial, ou era um agente do FBI, eu acho que era um agente do FBI falando que ele foi entrevistar um assassino, que era um cara que tinha arrancado a cabeça das pessoas, ele era forte nesse nível, e eles sentavam numa sala, era ele aqui, o cara aqui, né, tinha uma mesa e tinha uma janelinha, onde tinha um policial olhando aquilo, né, e esse policial, se desse alguma merda, tinha tempo de ir lá, abrir a porta e intervir. E eu lembro que eu fiquei impressionadíssima que ele estava falando que ele estava lá, entrevistando o cara. De repente ele olhou e não tinha policial ali. E aí o serial killer olhou e falou assim, agora é a troca de turno, a gente vai ficar uns 5 minutos sem ter policial ali. Você sabe que eu poderia fazer qualquer coisa com você agora, inclusive arrancar sua cabeça. E aquele foi o momento que o cara falou, porque você pode ser um agente do FBI, ter treinamento e tal, mas você tá sem armas numa cela com um cara que arranca cabeças. Então, os caras assinam um termo de responsabilidade, assim, ó, qualquer coisa que acontecer com você aí dentro, não tem nada a ver com isso. É sua culpa. Então, assim, ele não tá protegido de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí o cara já sabia que ia ficar 5 minutos sem um policial, né? Então, e aí o que ele começou a fazer? Ele usou a psicologia, que é o que ele tinha, a arma dele era aquilo na hora, e começou a falar pro cara, de um tom brincalhão, mas já deixando o cara saber assim, mas putz, eu soube que você gosta de artes marciais, eu tive treinamento. E aí, assim, aquela coisa, vamos falar sobre isso, e eu tenho treinamento. E aí o cara até que ficou bem tranquilo, seria aquilo, começou a conversar com ele sobre artes marciais, e aí quando de repente ele olha, o cara tava lá de volta e ele suspirou, acho que com cada órgão do corpo dele. Mas é uma Nossa, que história, né? Porra. Eu acho que séries não fizeram pacto nenhum com quem assiste, que elas têm que ser realistas. Você assiste o que você quiser e é uma forma de entretenimento. Então, assim, a pessoa que conta uma história, que escreve o script, ele é um escritor, né, ele está usando técnicas de storytelling. Eu acho o seguinte, como escritor, nós temos o direito, sim, de, sabe, eu não diria romantizar algumas coisas, mas você pode tomar certas liberdades em nome do entretenimento, né? De um ponto de vista pessoal, as pessoas elogiam muito o trabalho que eu fiz com a Beijo Gate por ser realista. Ao mesmo tempo eu tenho um outro livro, que é o Martini com o Diabo, que mesmo se baseando totalmente em pesquisas reais, eu tomei algumas liberdades com o mundo da máfia. Por quê? Por entretenimento. E séries, elas podem fazer isso, elas devem fazer isso, tá? Então quando a gente fala que essa série não é realista, não é uma crítica à série, não é uma crítica a quem assiste a série, né? Mas é uma, vamos falar sobre um assunto que a gente conhece. Eu acho que assim, tendo verossimilhança dentro da história, é o que precisa. Sim, sim. Né? Então assim, Criminal Minds, eles acertam muito na parte do perfil, na parte de psicologia, é uma série muito boa? Na parte no que diz respeito à metodologia de um agente do FBI em relação ao crime, ela não tem nada a ver. Né? Porque é como o CSI, a parte da ciência legal, a parte do CSI, gente, ele não é uma pessoa que, além de investigar aquilo dentro do laboratório, que sai com uma arma pra caçar. Gente, imagina o salário de uma pessoa que faz todos esses trabalhos. Eu tenho que ter conhecimento, treinamento em tudo. Tipo, eu tô no laboratório, eu não durmo, eu tô no laboratório, eu tenho conhecimento de fucking tudo. De ciência, tudo. De inseto, de grama, de fingerprint, de tudo. E aí, de análise comportamental também. Sim, claro. Eu vou até a cena do crime, eu coleto tudo, eu levo pro laboratório onde eu mesmo vejo. E eu sei atirar bem pra caralho. Eu saio de lá, eu vou investigar, eu faço entrevista com todo mundo envolvido. E aí eu caço esse cara, eu prendo, só falta ser o advogado. Eu acho que é o que falta no CSI. Então, todo policial tira sarro do CSI. Eu li um livro sobre um policial falando sobre a profissão de policial, e é um livro para escritores. Ou seja, gente, vocês erram tanta coisa que agora eu vou falar qual é real. E eu lembro que tem um capítulo que é CSI Don't Think So. É como se fosse
CSI, né? Eu acho que não. O Criminal Minds, ele caga nessa coisa de eles pegarem um jatinho numa equipe de profilers pra aquele caso. E aí, assim, o assassino, ele mata 3 vezes no mesmo dia, e aí sempre o Hotner fala, he's escalating. Gente, ninguém escalate num nível, he's escalating the Everest. É tipo o Ted Bundy continuamente. Exatamente, cara. Coitado do serial killer. Então, assim, não é bem por aí, mas é um seriado legal? Porra, é um seriado muito legal. Indo pra Dexter, fora o final do Dexter, Dexter é ótimo. Principalmente a primeira temporada mostra muito o psicopata clássico. O Dexter tem uma coisa que eu acho curiosa, que assim, não tem como você moldar um serial killer pra falar, então, você vai matar exatamente, esse tipo que de sempre gente. foi a minha crítica. Eu queria que você falasse um pouco do Bates. O Bates Motel eu acho muito interessante, porque assim, todo mundo já conhece o filme, Psicose, se não conhece deveria conhecer, né, ter assistido e tal. Mas o legal do Bates Motel é, antes de mais nada, eu já falei sobre isso até. O psicanalista que trata o Norman Bates, ele é muito fiel ao que acontece numa análise. O relacionamento dos dois. O relacionamento dos dois, exatamente. Que é uma coisa que a gente normalmente não vê, né? Que sempre se mistura o trabalho de um psiquiatra com o trabalho de um psicanalista, com o trabalho de um psicólogo, e aí ninguém sabe muito bem. Tipo o CSI da psiquiatria, é o médico que faz tudo, né? É o médico da saúde mental que faz tudo. É que nem o CSI. Exato. Então não faz muito sentido. Mas o Bates é muito bom nisso, o Bates Motel é muito bom nisso. E também eles tomaram umas liberdades com o roteiro, se afastando até um pouco do filme, o que deu uma liberdade enorme pra eles e fez com que, sei lá, pareceu uma fanfic assim mesmo, sabe? E ficou Bates muito Motel, bom. no Wattpad. Eu gostei muito de poder detectar no comportamento da Norma as coisas, aquela coisa de culpar a mãe, eu odeio isso, mas sabe, de falar, puta, a Norma não faz isso, puta, a Norma não faz aquilo, só faz uma merda atrás da outra. E é uma personagem, cara, que puta personagem, né? A dualidade dela ficou muito natural, a Norma faria isso, mas ao mesmo tempo ela, sabe assim, uma certa promiscuidade, equilibrando com aquela coisa de se vestir, de se comportar como uma dama. Ela tem muita coisa interessante e a atriz perfeita. Eu não consigo imaginar qualquer outra fazer a Vera Farmiga. E acho que ela é produtora também, ela tem depois cargo, ela virou, né? No começo ela não era, e depois começou a aparecer. Muito legal. Então, nossa, assistam. Tem algum outro seriado que a gente queria falar? Existem vários que vocês vão falar nos comentários, já tô prevendo, né? Tipo, faltou falar sobre The Following, sobre The Follow. A gente assistiu alguns, inclusive, e o que a gente escolheu não falar aqui é porque a gente não gostou muito, ou a gente ainda não terminou de assistir, não ia dar um ia... embasamento muito legal. Mas lógico que True Detective excelente. E o que eu falei uma vez aqui, mas eu quero falar de novo, que é o Real Detective. Assistam Real Detective no Netflix. Sério, é assustador. É um seriado que hoje eu falo, cara, assista esse, gente, tá no Netflix. Real Detective. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Sempre é muito bom pra gente, né? E quando você se inscrever, aperta no sininho, porque aí vai te avisar sempre que a gente postar alguma coisa nova. Foi isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje sobre Mindhunter e outras séries de serial killers. E o nosso season finale está chegando. Na próxima quinta-feira. E vai ser sobre... A gente vai falar sobre a Condessa Bathory. Com uma surpresa com um twist. CSI in Order. Por favor, me fala que foi gravado isso. Acho que não, Não, você vai ter que falar de novo. Repete a ideia. Não, ele vai ter que falar de novo. Essa eu não vou deixar escapar. Não. Tá rodando? Sim, que o ideal seria então fazer um crossover, né? Fazer o CSI in Order. Porque o cara já ia ser advogado. Barba, cabelo e bigode. CSI in Order. Vamos! CSI in Order made in Brasil. A gente acha que é isso, mas na verdade é um reality show de caras colocando ordem no nosso telefone aqui
Liga nós aí. Os caras colocando ordem no laboratório de É, perigo. não é reality show, tipo aquele lá, faça meu restaurante que é melhor. Fala assim, não, isso aqui tá uma bagunça. Masterchef de perigo. Como vocês misturam sangue e sêmen na mesma bancada? Tem um laboratório novo, Extreme Makeover do laboratório. Muito bom. Move the bus. Na verdade, eu... Move the van! É, então é uma van assim, toda branca. Fica limpando ali. Tirando sanguinho. Só sangue, né? Nossa, já temos a nova série Pronto. Hit do Verão. Hit do verão. Demais. Demais. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.